Os caras são adestrados, o treinamento dos caras é extremamente rigoroso, o cara tem que seguir o processo em nível automático. E ele só consegue improvisar quando ele domina aquele processo. Por quê? Se ele não fizer aquilo, ele coloca não só a vida dele, como a do pelotão inteiro em risco. Fala galera, aqui é o Salles e esse aqui é o Teste AZ, um podcast sobre marketing digital. Aqui é o Bruno Gabarra e a gente troca ideias sobre lançamentos, estratégias, tráfego, copy, mindset e tudo que envolve esse mundão digital. E eu sou o Rodolfo Franzin, fica ligado que a gente vai ter um papo mais aprofundado, beleza? Para quem já domina o básico. Galera, antes de começar esse episódio, aqueles avisos rápidos. Primeiro que a gente está no YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e alguns outros. Então, se você estiver no YouTube, não esquece de deixar seu like e seu comentário, beleza? É super importante isso pra gente. Segundo recado, que a gente tem um Instagram, que é o @testeazpodcast. Então, se você quer saber quando sair um novo episódio, alguma novidade, segue a gente lá. E por último, que a gente tem aqui um grande patrocinador do Teste AZ, que é a Ampliar Digital, a empresa aqui do ilustre Guilherme Salles, que é especializada em fazer campanhas de tráfego pago para infoprodutores que querem escalar. Se você se identificou com esse trabalho e tem interesse, é só você acessar aí ampliar.digital/testeaz. Lá você vai encontrar todas as informações ali que você precisa, beleza? Então, galera, vamos lá que hoje vai ser pesado. Hoje nosso convidado aqui é Felipe Gobi, cofundador e coordenador de estratégia e operação do Instituto Dayan Siebra. É uma empresa de infoprodutos na área de saúde e bem-estar, que já ultrapassou o marco de 30 milhões de vendas em 2 anos de existência. Em só 2 anos o cara já fez o que uma galera aí tá tentando fazer há décadas. Para o Felipe, o que possibilitou esse crescimento foi 4 pilares, que é gestão, organização, processos e pessoas. E é bem sobre o que a gente vai falar hoje, vai ser um papo bem massa. Então, para começar, Felipe, gratidão demais, cara, ter aceitado aí participar do Teste AZ. Eu quero começar te perguntando, né, qual foi aquela virada de chave, aquele momento, aquele vislumbre que de repente você viu que esses 4 pilares é o que faria você ter esse nível de resultado? Primeiro, eu quero agradecer o convite. Valeu, Bruno, pelo convite aí. Massa estar conhecendo vocês agora. Já entrando direto no conteúdo aí, vamos lá. Né, qual que foi a virada de chave? Acho que tem um ponto ali que eu não vou nem colocar, porque eu acho que o papo aqui vai ser mais para quem já está no jogo. Então, tendo um bom produto na mão, um produto validado com um negócio, com um especialista minimamente bom, você já tem um pontapé. E foi nesse pontapé que a gente viu, bom, temos um produto, temos um especialista, agora vamos escalar. E é nessa escala, existem vários níveis de escala, né? Você tem a escala do tráfego e você tem várias outras escalas. Então foi nesses outros níveis de escala que a gente começou a esbarrar e falou, se a gente quiser realmente voar e crescer muito rápido, como a gente cresceu de 2019 para 2020, que foi 10 vezes, vai precisar de gente, vai precisar de processo, porque essas pessoas vão entrar, elas vão precisar seguir processos, né? Nem todo mundo é marqueteiro igual a gente, nem todo mundo tem uma noção de estratégia como nós temos. Então, vamos precisar de processos bem estruturados e tudo muito bem organizado. E aí entra essa palavra, gestão, né, que é um pouco ampla, mas acaba passando por todos esses pontos. Então, foi esse o ponto. A necessidade da escala trouxe essa clareza para a gente. Quando você fala sobre os estágios de escala, você consegue abrir um pouco, explodir esse tema um pouco para a gente entender e depois tratar desses pilares? Quais são os desafios, os tipos de escala, etc.? Tá, acho que o primeiro é você ter caixa para escalar com tráfego. Acho que é o que todo mundo conhece mais, né? Escala o lançamento. Quando a gente fala escala... É o tradicional, né? Tráfego, o tradicional. Põe verba. É. Põe mais dinheiro aí, que você amplia a sua mensagem, amplia a sua escala, seu alcance, só que ao mesmo tempo você também amplia os problemas da sua empresa. Que é quando você bota mais gente para ver suas coisas, os erros e os acertos eles vão ser ampliados também, é como se você colocasse uma lupa no problema e no acerto também. E aí o que acaba acontecendo é que a gente não tá, muitas vezes a gente não está preparado. A gente cometeu esse erro lá em 2017, quando a gente escalou pela primeira vez uma outra empresa, uma empresa inicial de outro nicho,
e a gente vendeu muito mais do que a gente dava conta de entregar. A gente simplesmente não ligou para o pós-venda. A gente falou, bom, vamos vender, vamos escalar, né? Falaram que escalar é enfiar tráfego e vamos embora. E lá atrás a gente já teve esse insight de, cara, foi um trauma tão grande, foi um trauma bom, um problema bom, né? Que você vendeu para caramba, uma enxurrada de alunos, pelo menos para nós naquela época, em 2017, né, quando a gente estava começando, uma enxurrada de vendas, e começaram todos os problemas dali, do checkout em diante, que foi área de membros, processo de entrega do curso, atendimento, organização, não tinha time, precisava contratar, então a gente começou a entender que, desde lá, a gente não tinha dinheiro para poder contratar muita gente, mas a gente sabia que algo precisava ser feito para quando essas pessoas entrassem, que foi o caso dessa... Eu vou colocar escalar processos, mas é um negócio estranho de dizer. Então, você perguntou dos níveis de escala, eu falei, bom, preciso ter mais processos mapeados para que quando alguém venha, quando a gente tenha condições de contratar, para que não aconteça isso de novo, né, um suporte, qualquer outra área da empresa, ele já entre numa trilha, cara, você vai executar isso, isso e isso, vai fazer isso, isso e isso, quando acontecer isso, você vai para cá, para cá, para cá. Isso é muito fácil de fazer no nosso mercado, porque você consegue filmar sua tela, você já domina o que você faz, você conhece todas as áreas da empresa, muitas vezes, porque você começa fazendo tudo sozinho, né? Então você cruza, cabeceia e faz o gol e volta com a bola para o meio de campo. Então você sabe navegar entre as áreas e mapear esses processos. Foi o que eu comecei a fazer lá atrás. Lá em 2017, quando eu percebi essa primeira escalada, essa primeira injeção de combustível que a gente deu no negócio e vendeu pra caramba, surgiu esse problemão. Falei, bom, não quero ter esse problema de novo num próximo negócio. E foi de lá que foi começada a plantar a sementinha de vou escalar aqui essa área de processos da empresa. Vou começar a mapear tudo que eu faço, porque eu também sou um cara que, não sei, não tem muita paciência de ficar explicando 10 vezes a mesma coisa. Prefiro gravar um vídeo e deixar lá na base de conhecimento e deixa lá pra galera executar, especialmente processos pouco complexos, né? Então esse foi o primeiro ponto. E aí, agora, em 2019, quando a gente trouxe, final de 2018, perdão, quando a gente entrou nesse negócio, no Instituto da Enceba, quando a gente começou o negócio, a gente veio com essa mesma mentalidade. Beleza, primeiro nível de escala vai vir no tráfego. Então vamos lá, vamos botar mais tráfego, e aí a gente já tinha uma certa bagagem de organização, a gente já tinha processos mais mapeados, a gente já estava num nível que nós estávamos prontos para trazer gente para o nosso barco. E aí a empresa, a gente chegou a ter quase 40 colaboradores em um ano. Foi de 5 pessoas para 40. E lógico que não foi perfeito, é óbvio, mas a gente já estava muito mais preparado do que naquela época. Os problemas foram diferentes, não foram os mesmos problemas. Eles já estavam previstos, a gente tentou minimizar isso, e aí a gente meio que casou. A gente escalou a equipe, já tínhamos escalado os processos e estávamos escalando o tráfego também. Então ficou meio que equilibrado. E foi mais ou menos assim que a gente fez. A gente abriu esse leque e atacou os problemas de cada uma dessas áreas. Escala de tráfego, fizemos caixa e investimos. Escala de pessoas, trouxemos pessoas. E era um problema novo para a gente, pessoas. A gente trouxe da maneira errada. Tinha um processo de contratação muito ruim. Então trouxemos algumas pessoas para a empresa, algumas não estão mais com a gente, outras estão. Então foi um processo de... Teve uma taxa de acerto, mas foi pequeno, era um aprendizado novo. E os processos que eu falei foram só coisas novas. A gente foi só melhorando. Não teve aquele baque inicial quando a gente teve lá atrás, em 2017. Então foram esses níveis de escala que a gente trouxe. Respondi a pergunta? Não sei. Se não tiver respondido, respondeu. Não, super. Eu acho curioso e eu, pelo menos, conheço poucas pessoas que nesse âmbito de infoprodutos e lançamentos tratam com essa importância o processo, né? Essa gestão como um todo. Eu vi N lançamentos faturarem múltiplos milhões, 7 dígitos ali, e todos sempre é aquela loucura, um alvoroço, uma doideira, e pluga uma pessoa nova que não sabe o que tem que fazer, aí começa a ficar tapando, vira um lançamento que acaba tendo um bom faturamento, mas ele vira um retalho, né? Uma coxa de retalho com um monte de remendos que tem que ser tapados ali correndo. E isso é óbvio, assim, fica muito claro que para ir para o próximo nível, de repente 30 milhões, que nem você comenta, é inviável, é impossível, né? Então achei muito foda essa inteligência que você trouxe. Eu queria até perguntar, quando você vê que o processo
é o que vai fazer você ter esse resultado maior e vai ter essa estrutura toda construída, quais são os primeiros aprendizados que você vai querer ter para desenvolver essa skill? Você vai procurar em um livro, você vai procurar alguém, você vai numa mentoria, você vai quebrar a cara, você vai esperar acontecer e vai gravando um monte de Loom e montando. Como que você iria tapando esses buracos e implementando esses processos na sua empresa? Excelente pergunta. Tentei lembrar brevemente aqui enquanto você estava me perguntando. Uma das coisas... Deixa eu ver. Uma das coisas que me ajudou muito foi o material da Digital Marketer. Eu não sei se vocês conhecem ou não, do Ryan Deiss. É uma empresa muito grande de marketing digital nos Estados Unidos. Eles têm uma base de treinamento muito grande e, especificamente, como eu vim da operação, eu comecei pela operação, e a única coisa que eu não fazia e não faço até hoje é tráfego, mas o resto tudo eu faço, eu entrei direto no The Machine. Não sei quem conhece esse curso ou não, mas o The Machine é um puta curso que dá uma visão macro do negócio em termos de... ele faz uma analogia com uma máquina. Cara, você tem várias peças e a máquina, o conjunto todo, ele é operado de uma forma muito, muito específica. Eles têm os modelos muito claros de como que eles operam as coisas. É tanto que eles têm esse modelo e eles têm várias empresas em nichos diferentes operando no mesmo modelo. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E eu lembro, eu sempre cito esse curso porque é uma coisa que é tão prático, é tão didático, é tão maravilhoso que a gente usa. Foi a primeira coisa que eu peguei e já apliquei de cara. Até mais do que o fórmula de lançamento. Então, eu tiro o chapéu para os caras, a didática deles é incrível, os modelos são incríveis, a forma de explicar e de trazer analogias é incrível. Isso me ajudou muito lá no início. Formação de engenharia talvez tenha ajudado, eu não me lembro de ter trabalhado com planilhas na engenharia, mas hoje eu uso planilha para tudo. Acho que é mais o raciocínio lógico mesmo. E talvez, se me vem à memória, alguma coisa do Henrique Carvalho, que é bem organizado também. Que é um cara bem, bem bacana. Então foi esses três, né? E a necessidade, porque quando a gente assumiu alguns lançamentos em 2018, junto com o Filipão, Felipe Adam, caiu no meu colo para organizar um time, organizar um lançamento, né? O processo de lançamento todo, e eu não sabia por onde começar. E foi dali, na metade de 2018, que eu comecei a planilhar tudo, que hoje, mais para frente, a gente vai comentar sobre essa questão, né? Até ter um presentinho separado para a galera aí depois, mas que eu comecei a planilhar o lançamento em todos os seus mínimos detalhes, porque eu sabia que, cara, não adianta, se você não trouxer um cara muito experiente, ele não vai entender essa linguagem nossa. Ele entende que ele precisa fazer tantos e-mails, mas ele não entende que ele precisa fazer um bloco de e-mails de PPL, por exemplo, ou de CPL, ou de vendas. Então isso tudo é muito distante da maioria das pessoas comuns. Então foi daí que veio essa necessidade. Então, voltando, recapitulando, né? Não foi livro, foi o curso do The Machine e essa necessidade de, cara, eu tenho um problema grande e eu preciso resolver. Peguei o que eu tinha de referência da época e comecei a planilhar. Então veio algumas coisas do Henrique, algumas coisas lá dos gringos da Digital Marketing. Foram as maiores influências. Isso seria meio que uma habilidade de um gestor de projetos, assim. Eu não diria de projetos, eu diria que é de processos. Eu sou muito bom com processos e eu tenho muita dificuldade com levar isso na linha do tempo. Consigo fazer o básico, óbvio, né? Eu tenho um nível ali de, talvez, um pleno, no máximo, nessa questão de projeto, de casar várias linhas do tempo ao mesmo tempo, de imaginar essa coisa no tempo. Eu tenho muita facilidade com, por exemplo, cara, como é que a gente cria um produto? Cara, o processo de criação do produto é esse. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, 5, 6, 7, esmiuçada e com muita referência. Nisso eu sou bom. Em esmiuçar as coisas num ponto que qualquer pessoa consiga executar. Essa acho que seria a minha grande habilidade. E, em paralelo a isso, a questão da estratégia, né? De desenhar a estratégia de uma campanha de lançamento e destrinchá-la nos seus mínimos detalhes. Agora, essa habilidade a fundo de casar o lançamento com a construção de produto, com projeto 2, projeto 3, tudo deslocado no tempo e montar um gráfico gigante extremamente organizado e perfeito, não é a minha habilidade principal. Estou aprendendo mais sobre isso agora.
Acho que seria Então, um hoje... COO, né? Um diretor de operações, talvez. Eu faço a operação girar. Você faz o papel mais de cima, de visão, de organizar como que as coisas vão acontecer. Mas você tem tem alguma pessoa específica que faz a execução disso no dia a dia, que pega esse seu plano, tudo isso que está na tua cabeça, que você esmiuçou, e faz aquilo rodar e acompanhar para saber que aquilo realmente está sendo executado na hora certa. E se sim, quem que é essa pessoa na sua empresa hoje? Em termos de cargo e de tarefas que ela tem. Boa pergunta. Vamos lá. Talvez a gente seja um pouquinho diferente do que o mercado está acostumado. A gente não é urgência, não somos uma empresa pequenininha, a gente está indo para 40 colaboradores, tem uma estrutura, tem um organograma, e tem áreas na empresa. Então, eu tenho que responder essa pergunta, não é uma pessoa, são áreas. Então, se a gente... Vamos trazer um exemplo prático. Exemplo prático. Então, você tem lá o lançamento. O lançamento você pode quebrar em fases. Você tem o PPL, que é a captação, o aquecimento, você tem os CPLs, que são as aulas, o seu evento, você tem ali a etapa de lista VIP, onde você vai aquecer aquela lista VIP, você tem a etapa de vendas, depois você vem o downsell. E a gente sabe que o processo de lançamento ele é muito longo. Quando você quebra em fases, ele fica mais simples. Então, esse é o primeiro passo, a gente quebra em fases. Então, quando a gente coloca um cronograma de um lançamento lá dentro do nossa ferramenta de projetos, que é o ClickUp, existe um cara, que é o nosso gestor de projetos. Esse é o cara que vai mexer com o cronograma, conversar com o time, fazer a coisa acontecer. Ele é o elo entre a estratégia e a execução. É esse cara, o gestor de projeto, que é o Gabriel. O Gabriel, ele traduz aquilo. A gente tem o know-how do marqueteiro, é falar assim, cara, na fase de PPL tem que ter essa estratégia de marketing, tem que fazer esse tipo de comunicação, tem que ser isso, isso, isso. E ele traduz isso em tarefas para o nosso time e distribui aquilo. Quem que é o time? Tem o time de aquisição, que vai cuidar dos anúncios, né, o tráfego. Você tem o time de monetização, que é onde está os copywriters e o pessoal do CRM, que faz toda a operação do meio de campo. E você tem o pessoal do conteúdo e da criação, que vai editar os vídeos, que vai fazer os conteúdos e por aí vai. Então, essas são as 3 coisas básicas, também estruturadas de acordo com a Digital Marketer. Monetização, aquisição e conteúdo e criação. Então, são essas 3 áreas principais. E lá na outra ponta tem o suporte, tá? Que eu nem coloco debaixo do marketing, não, eles estão separados. Mas dentro do marketing, no guarda-chuva do marketing, tem esses 3. Então, o que faz o Gabriel? Ele pega a minha ideia, eu desenho um mapa no Miro, aquele plataforma de post-it digital, eu desenho tipo a concepção da campanha. Eu faço um puta Miro gigantesco e falo, cara, a estratégia da campanha é assim, depois a gente evolui para cá, depois para cá, depois para cá. E ele traduz isso, coloca isso para o time de monetização, para o time de aquisição e para o time de conteúdo e criação. E acompanha diariamente essa execução do lançamento. E aí, obviamente, como a gente faz pelo menos uma campanha grande por mês, quando você está abrindo o carrinho de uma campanha, você já está comprando tráfego para a campanha do mês seguinte e aquela coisa vai se sobrepondo. Então, ele tem uma visão melhor, né, a área de projetos da empresa é ele e uma estagiária, a gente vai crescer essa área de projetos, e eles têm essa visão melhor de como que a gente sobrepõe as linhas de projeto no tempo, para que o time consiga executar aquilo sem gargalar. Ficou um pouco mais claro? Sim, a minha pergunta foi principalmente porque hoje eu tenho uma agência aqui que a gente está em 8 pessoas, 7 pessoas, na verdade, e é menor, né, tem menos pessoas por áreas, tem menos áreas até, e aí a gente quer escalar também, e rolou essa dificuldade de, cara, da hora fazer toda a parte de você planejar o que você vai fazer, planejar uma campanha, entender quais são todos os passos lá, só que na hora de executar, se não tiver alguém lá que esteja 100% responsável por isso, você vai perder sua vida, né? O cara que é o CEO, muitas vezes, ele vai perder todo o tempo dele para fazer aquilo, ele vai parar de pensar na empresa dele, em como crescer a empresa dele, para ficar delegando, acompanhando se aquilo que foi delegado está sendo feito de fato. E, cara, isso aí é um tempo, ainda mais a gente que trabalha com clientes, né? Então, tem a ponta do cliente, se bem que vocês também, né? Mas a gente trabalha, acho que com mais volume de clientes aí do que vocês. Sim. Então, é uma loucura, assim, e por isso que eu fiquei curioso para saber como que vocês organizam essa parte de projeto. Então, ter esse cara aí é completamente fundamental para fazer o negócio funcionar, né? Não dá para... Pega um engenheiro de produção. Você, por exemplo. Um engenheiro de produção, pode começar com um estagiário, você supervisiona e você coloca ele para fazer os cronogramas, que é a parte braçal, até o ponto de você contratar alguém
um pouco mais sênior nessa área. Mas tocou num ponto interessante, cara. Tem duas coisas que eu queria comentar. Primeiro é o fetiche da galera falar que o CEO não pode botar a mão na operação, que ele tem que ficar pensando e pensando e pensando. Cara, tem horas que você não tem muito o que pensar. É executar, é bunda na cadeira e executar mesmo. E o outro ponto isso especialmente dependendo do tamanho do faturamento da sua empresa, né? Mas aí cada um sabe onde o calo aperta. E outro ponto é acompanhamento diário. É reunião diária. Porra, mas reunião diária. O que acontece se você esquecer uma porra de um link no lançamento? O cara vai abrir as vendas e não vai funcionar a parada. Quem se ferra é você, entendeu? Então, sim, é acompanhamento, é muito detalhe, é muita coisinha, tem que passar etapa por etapa, checar, fazer um double check, e se tiver ruim, fazer um plano de ação e corrigir. É mais ou menos isso que a gente faz com acompanhamento diário. Então, vai a tarefa para o ClickUp, o projeto inteiro, já tem um template do cronograma, com um processo de lançamento espaçado no tempo, e a gente vai acompanhando a execução fase a fase, etapa por etapa, cumprindo os milestones ali, que são os marcos do projeto. E, cara, uma coisa que a gente aprendeu a duras penas é que você precisa de gente boa. Você precisa de gente boa. Gente boa custa caro. Que é o movimento que a gente está fazendo agora, é trazer um pessoal melhor, mais capacitado, e para você aí sim, depois que você garantir que a operação não vai parar, a operação não pode parar, se tiver gente responsável e inteligente o suficiente para poder tocar aquela operação sem você, aí sim você senta na cadeirinha de CEO. Somente na cadeirinha de CEO. Porque antes disso, cara, se você é o CEO e sua empresa não tem operação estável, para mim não serve de nada. Você vai ter que meter a mão, é ilusão. Pelo menos para mim. Essa é na nossa realidade, o que já aconteceu com a gente. Então, essa formação desse cara, ou trazer pronto é caro, ou essa formação demora, porque são processos muito complexos. Não complexos comparados a uma mineradora, por exemplo, que é infinitamente maior do que a gente faz, mas é complexo para a maioria das pessoas. Né? Teve um dos masterminds que eu fui no começo do ano passado, onde teve um cara que, para mim, foi uma das palestras mais geniais que eu já vi sobre capacidade cognitiva e maturidade do sujeito que você coloca na sua empresa. Então, lá ele classificou e ele falou o seguinte, um exemplo muito claro que eu nunca esqueci, que eu e a sala inteira ficou boquiaberto, o cara falando 6 horas sobre o assunto e sem esgotar o assunto. Foi o seguinte, cara, e ele traduziu para o nosso mundo, né? Ele é do mundo corporativo, ele traduziu para o nosso mundo. Falou, cara, o processo de lançamento, o Érico fez um puta favor pra gente, que foi quebrar o processo de lançamento, que é complexo e é longo, em partes. Então você tem o PPL, você tem o CPL, você tem a venda, é o básico, né? Isso já ajuda, porque a pessoa que não tem o nível cognitivo, seja por N motivos, ou seja simplesmente porque não deu tempo do cara desenvolver ainda o cérebro dele, estudar e ter a maturidade suficiente, ele não vai entender um processo muito longo. E o exemplo que ele deu foi, pede para um sujeito fechar o caixa da padaria todo dia. Não é um puta desafio. O cara vai contar o dinheiro e vai fechar o caixa. Agora, pede pro cara fazer uma auditoria uma vez por ano no caixa da padaria. Se alongou o processo e, cara, aquela coisa ficou muito complexa. Então, desde o início, foi aí que eu percebi, cara, então essa necessidade minha de picotar a coisa em mínimos detalhes, de novo, além do PPL, você ir mais a fundo, o que o cara tem que fazer hoje? Você dá isso mais mastigado possível, com muita referência, você consegue trabalhar, teoricamente, com pessoas mais júnior, né? Você consegue direcionar melhor a coisa. É muito diferente de você chegar, se você pedir para eu fazer um lançamento na sua empresa, você não precisa falar nada comigo, a gente discute a estratégia e eu executo inteira. Porque eu tenho tudo na minha cabeça, eu já sei como eu vou dividir, eu vou passar para o time. Esse é o papel do cara sênior na sua empresa. A maturidade emocional de aguentar a pressão, a maturidade técnica e intelectual. O cara recebe a tarefa, ele sabe exatamente o que fazer, ele só vai falar para você, Salles, deixa comigo. Não esquenta não. Tá comigo. E você resolve o problema. Então é esse nível de pessoa que a gente quer trazer para nossa empresa hoje, para poder, de fato, falar, beleza, agora vamos internacionalizar, entrar em novos mercados, lançar novos especialistas, abrir novas marcas, porque eu sei que a operação está em boas mãos. Tem o cara coordenando os projetos, tem um marqueteiro melhor do que eu pensando nas campanhas, na estratégia das campanhas, na comunicação, na copy, no tráfego.
que é um marqueteiro bom, e eu posso ficar tranquilo, pensar em fazer novas parcerias e fazer outras coisas. Mas, de novo, isso é minha experiência com a minha vivência. Tá? Felipe, quando você fala dessa... Cara, genial isso que você trouxe. Quando você fala dessa maturidade cognitiva, né, para sua equipe, isso fecha uma conta muito grande assim, na minha mente, faz todo sentido. Só que surge uma dúvida, e eu queria questionar, que é assim, qual que é o estágio de eu me preocupar em trazer essa pessoa mais cara e mais evoluída cognitivamente falando, em que ela sozinho tem até uma certa tratativa multidisciplinar de habilidades, porque consegue englobar várias coisas, de repente ele é uma pessoa, um gestor de tráfego, mas ele também consegue construir uma página, ele consegue cuidar de um CRM, etc. Você começaria a sua empresa priorizando trazer essa pessoa mais sênior cognitivamente falando, para ela já estar estruturando aquilo com maestria, ou você começaria mais júnior, mais barato, porém com todo o set de pessoas necessárias? Qual seria o movimento que você faria? Vou te falar o que eu fiz, mas antes eu quero te perguntar, o que você faria? Cara, hoje eu tô tendendo para ir no sênior cognitivo, porque eu tô achando que é mais benefício. E você, Salles? Cara, é engraçado, quando ele foi perguntando, eu já fui pensando na resposta, né? Eu acho que eu tenho que ser esse cara mais foda no começo, e eu tenho que ter pessoas que vão mais executar. Eu tenho que ter essa função de líder para passar para essa galera mais barata e mais jovem, saca? Um cara que tem sangue no olho, mas não tem tanta experiência ainda. E você, Bruno? Então, cara, é um ponto interessante, porque o Rodolfo que ele falou, eu concordo. Eu também tô pendendo para ir para o cara mais sênior, mas não é o que a gente faz aqui hoje, eu e o Rodolfo. E a gente tem enfrentado uns desafios. Só que aí o Gui falando, já me surgiu um pensamento, que é louco, né? Esse brainstorming. Que é o seguinte: talvez os desafios que eu e o Rodolfo enfrentamos pode ser por conta de a gente não ter justamente os processos bem acertados. A gente está criando isso agora. A gente não tem um playbook de tudo que o cara tem que fazer. Muitas das vezes a gente chega pro cara e fala: "Ô, aí, ó, faz aí, é isso aqui a parada." E o cara não tem ideia como fazer. E aí, se eu tenho um cara, alguns caras, eles pegam e, pô, vamos fazer, eu me viro, vou no Google, te pergunto e faz. A maioria, na verdade, que a gente tem aqui é assim hoje, mas também vai ter um outro tipo de perfil que possivelmente o nível cognitivo dele é um pouquinho mais menos avançado, e aí isso pode prejudicar. Então, a resposta final é: sim, estou pendendo para o outro lado, mas me surgiu essa dúvida se simplesmente o processo poderia resolver isso. Então, eu tô com sênior, o Gui tá júnior, e você tá... Eu tô em cima do muro, cara. Eu tô em cima do muro. Tá ligado? Ah, não, ô louco, ô louco. Não vou contratar ninguém, né? Tipo, foda-se, cara. Fazer tudo sozinho nessa porra também. Legal, esse ponto é legal. Só queria pontuar duas coisas antes de eu entrar no que a gente fez e qual que eu acho que foi o maior erro que a gente cometeu. Primeiro, quando o Salles falou de liderança, é importante separar essa questão de liderança com capacidade técnica. Então, eu acho que, não sei se foi sem querer ou foi proposital, ele misturou um pouco as coisas. E a outra coisa é essa questão do nível cognitivo, não é uma prisão, é equação. Eu coloquei de um jeito muito simples que parece que, cara, você é burro e você nunca vai conseguir fazer nada. Não é por aí. Porque... Cara, o negócio da liderança, se você puder, eu não saquei. Tipo, não entendi. Você falou que liderança aí é capacidade técnica. Porque tem um cara que vou separar dentro do meu entendimento do que a gente vê na prática. Tem um cara que é um puta líder, que é um cara que vai motivar as pessoas, que é um cara que vai liderar pelo exemplo, é um cara que vai ser um exemplo da cultura da sua empresa. E isso só começa a fazer sentido quando você está maior. Pelo menos foi uma coisa que a gente percebeu. Então a cultura começa a expelir ou atrair as pessoas. Então isso acontece, é um cara... um puta líder, mas ele não tem como tocar a operação para você. Ele não tem como tocar essa operação para você. Você pode pegar um cara super júnior, um puta líder nato, cara foda que motiva todo mundo, exemplo de cultura, o cara que dá exemplo. Agora, fulano, toca a operação para mim. Toca o lançamento para mim sozinho. Conceba e execute. Não vai sair. Porque lhe falta
capacidade técnica, dentre outras coisas. Respondi mais ou menos? Sim, eu não sei se eu talvez não tenha sido muito claro também, mas eu acho que esse cara que ele entra no começo da empresa, ele não pode ser um líder, assim. Tipo, você está começando a sua empresa, você que tem que ter essa responsa, entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Entendi. E aí, quando a empresa estiver crescendo, aí sim você vai contratar um cara mais foda. Mas no começo, não, você é o cara foda, você que tem que fazer o negócio girar, você tem que delegar para as pessoas que são pagáveis, né? Porque você está no começo, você não tem muita grana, não adianta você querer pegar um cara super sênior. Mas acho que foi esse o ponto assim, que eu trouxe de liderança, de quem é o dono da parada e não de quem eu vou contratar. Maravilha. E aí estava falando sobre a questão do cognitivo, né? Tanto que você vê diretores de multinacionais capazes de tocar várias coisas ao mesmo tempo, os caras são mais velhos. Eles têm mais casca, eles têm mais experiência, eles têm um tempo de evolução diferente. Então, às vezes, a pessoa não chegou nesse tempo ainda. E tem outras coisas da equação que ele mostrou lá, que uma delas também é a inteligência emocional. A capacidade de tomar porrada e tocar o negócio, de lidar com estresse, essas coisas assim que a gente sabe que é muito importante. Então, é uma equação, não é tão simples quanto essa pessoa é burra, ela nunca vai conseguir tocar essa operação, né? Por aí. E aí, voltando, né? Vocês responderam e eu vou falar o que nós fizemos e o que nós estamos fazendo e o que nós faríamos se fosse começar de novo. O que nós fizemos foi realmente trazer muita gente júnior. Muita gente júnior, sem experiência, sem processo de contratação, sem check cultural, sem porra nenhuma. Rodou a operação? Rodou. Tanto que a gente cresceu 10 vezes de um ano para o outro e dobrou esse último ano agora. Mas não faria isso novamente. O processo não resolve, pelo menos no nosso caso, não resolveu problema cultural e problema de gente mesmo, que eu diria que é problema de gente. Dito isso, nós estamos trazendo pessoas sênior, nós somos aconselhados, né? Nós temos pessoas com quem nós podemos consultar, empresários que estão no nível muito maior que o nosso, e pedimos muito conselho para essa galera, porque a gente estava sofrendo muito com isso, com gente. Poxa, não tem alguém que eu possa delegar essa responsabilidade de fazer? Será que só eu sei fazer o que eu sei fazer? Não. Eu sei que não. Tem gente muito melhor por aí. Só que essas pessoas são caras, ou essas pessoas elas já têm um negócio delas e não vão vir por N motivos. Então a gente foi trazendo essa base júnior, só que essa base júnior sempre foi trazendo problema para nós. Elas não resolviam o problema. E não resolve, via de regra não resolve. Elas não são feitas para resolver problema. Elas executam, deu um problema, Gob, Hugo, Gob, Hugo, Gob, Hugo. Então não tinha ninguém no meio para poder segurar esses problemas para a gente ficar focado nas coisas mais importantes. Não tinha essa galera. E agora a gente tem. Agora a gente está trazendo essas pessoas para fazer o quê? Não é no Gob e no Hugo. São nessas pessoas aqui primeiro. Elas têm muita experiência, elas vão trazer know-how. Cara, deu problema? Conversa com eles. Se essa pessoa aqui precisar de aconselhamento, a gente dá, a gente conversa, pô, maior interesse, a empresa é nossa, a gente quer que cresça também, mas não é aquela hora, toda hora chamando a gente, não é toda hora a operação parando. Então você consegue delegar uma responsabilidade e a pessoa assume aquela responsabilidade e toca a operação da empresa, que para nós é o certo, é o que deveria acontecer, só que o nosso mercado é muito informal, muito doido ainda, e acontece muito disso. E aí, se eu fosse começar de novo, eu começaria pela camada sênior para depois lotar de júnior abaixo. Porque, justamente por isso que eu falei. Cara, procura o cara aqui, ó. Ah, não tenho caixa. Dá equity. Dá pedaço da empresa, dá resultado. E pessoa sênior boa é cara. Aprendemos as duras penas mesmo. É caro, você vai ter que aumentar a folha. Só que é um desafio que você pode dar para ele. Cara, a folha aumentou. São discussões que você pode ter com o cara sênior. A folha aumentou, a gente tem que vender mais. Tá aqui o orçamento. O orçamento você faz, planejamento você faz e entrega para ele executar. Qual que é o nível ideal para nós? No nosso caso, onde a gente quer chegar. Fulano, ô Salles, olha só, a meta do ano é faturar 30 milhões desse ano com a margem de lucro de 40%. Tá aqui o orçamento. Tá. Me entrega aí um plano de o que você vai fazer, quais campanhas, quais copies, quem você vai contratar, qual produto você vai criar, como é que você vai escalar. E é isso. A meta é tanto, o orçamento está aqui, porque nós planejamos e discutimos, está aqui, você executa agora. E aí sai dessa coisa de eu ter que decidir tudo, eu tenho que falar qual é a campanha, eu que vou ter que desenhar o lançamento, eu que vou ter que ir lá acompanhar o projeto.
que isso não é empresa, né? Você não consegue fazer isso com gente júnior. Nós não conseguimos. Com muito processo, muita referência, muito detalhe, muito tudo. Muito controle. Não conseguimos. Talvez tenha empresa que consiga, nós não fomos capazes e estamos trazendo gente sênior. Uma decisão. Você consegue dizer um quando, para a galera que está assistindo, por exemplo, se tiver alguém que está assistindo a gente que tem um funcionário, é o cara e mais uma pessoa. E aí esse funcionário dele é um cara mais júnior. Ele tem que demitir esse cara júnior e só contratar um cara quando ele conseguir pagar um cara mais sênior, ou quando ele achar um sócio, por exemplo, ou esse quando fazer isso, ele é um pouquinho depois, assim. Isso que eu queria dizer, perguntar. Na sua visão, quando que você tem que começar a procurar essas pessoas? Desde o começo do zero mesmo, ou não? Espera-se chegar num certo nível de faturamento, de maturidade, etc., e aí sim você começa a procurar esse cara aí mais... Porque esse cara mais caro, mais sênior, mais fodão, também não adianta, eu acho pelo menos que não adianta tanto assim você ter ele, se você não tem tanta estrutura, se você não tem pessoas para colocar abaixo dele, enfim, me diz aí se eu estou errado ou se é mais ou menos por aí mesmo. Tá, legal. Excelente pergunta, cara. Eu acho que o que tem que guiar essa decisão é o seguinte, são duas coisas. Primeiro, devo demiti-lo só porque ele é júnior e ele é o primeiro funcionário da minha empresa? Não acho que esse é o ponto. Acho que a prioridade não é na pessoa e a prioridade não é em você, é na empresa. A empresa não pode parar sua operação. Não pode. Tá ideal, passa muito erro? Passa, mas a operação está estável. Tá estável não, tá instável, porém está andando, tá? O ideal é a operação estável. Processos controlados. Pensa na mineradora, na Vale. Dá problema? Dá, mas eles continuam produzindo. Então, a operação não para. E toda aquela estrutura garante que a operação não pare. Então, esse é o primeiro ponto. Não sai demitindo o cara e a operação para. É loucura fazer isso. Então, o que é a operação? Responder ticket, é programar e-mail, é fazer automação, é colocar tag, é cadastrar produto. É operação. A gente vende, a mineradora faz minério e vende. A gente faz campanha para vender nossos produtos. Esse é o nosso produto, né? De quem faz lançamento. Então, esse é o ponto. Agora, o outro ponto que você falou. Quando é o momento de trazer o sênior? Para mim, cara, o quanto antes você conseguir trazer, porque esse cara que vai estruturar a sua empresa junto com você é muito melhor, cara. Você queria ter outro cara junto com você, igual você? Você queria ter um Gobi na sua equipe, um Bruno, esqueci, o Rodolfo, outro Salles, se clonar? Quantos você gostaria de ter do seu lado? Por mim, eu gostaria de ter 15, 20, 30 mil pessoas que fazem de tudo. Então, esse cara do sênior, ele vai sim estruturar e ele vai meter a mão na massa. Esse cara é você, velho. Esse cara sou eu. Meto a mão na massa? Meto. É ilusão falar que não. Eu meto a mão na massa, sim. Agora, eu também estruturo. Eu também penso. Eu também desenho estratégia. Eu converso com amigos. Eu quero um cara exatamente que nem eu na minha empresa. E muito melhor, na verdade, né? Qual melhor eu puder trazer, então melhor será. Mas é que a gente está acostumado nesse mercado a fazer o seguinte, né? A gente lucra pra caramba e depois vai pensar nisso quando o negócio já tá meio bambo. Se a gente conseguir antecipar um pouquinho essas contratações, melhor vai ser. Porque é muito doido isso, porque dependendo do volume, da margem de lucro que você tem no seu negócio, e aí é uma conversa sobre orçamento, que a gente já vai entrar agora há pouco, você trazer uma pessoa sênior, o resultado que ela traz é desproporcional ao tanto que você paga. Então, quando você faz um orçamento bem feito, e isso responde muitas perguntas, posso trazer um cara sênior? Cara, abre uma planilha, vai no seu orçamento e simula. Cara, como é que vai estar minha folha anual de pagamento se eu trazer um cara pagando 15 pau por mês? Quero trazer o cara trazer um cara da Falcone. Vou trazer um cara foda, um consultor foda, vou trazer um cara foda de outra empresa. Porque o mercado faz muito isso, né? Mercado tradicional. Quanto que vai aumentar a minha folha? Deixa eu simular. Brincar na planilha não dói, sacou? Provisiona aquele tanto e fala, cara, eu tenho certeza que em 6 meses esse cara vai me trazer muito resultado. Nós vamos construir junto. E aí, o que eles fazem para manter essas pessoas? Analisou ali,
e você traz ele com participação no resultado e potencial de virar sócio, que é o que as startups fazem, né? Você dá direito do cara comprar um pedaço da sua empresa. Então, para o cara é muito massa, ele entra com um fixo bacana e percentual do resultado. Se ele tiver nesse momento de acelerar, se for um cara que tem um fit cultural, está compatível com o momento da sua empresa, de acelerar e de abraçar a causa mesmo e voar, tende a dar super certo. Sacou? Então, o que responde à hora de contratar é o seu orçamento, sua folha, lucratividade da sua empresa e se você pode pagar ou não. Para simular isso é muito fácil. Pega o salário do cara e arrasta pelo ano. E você vai ver se você vai ter caixa ou não. Gob, e você falou, cara, sobre nível cognitivo, que você viu isso numa palestra. Por acaso foi a palestra do Décio Oliveira? Show. Você pode falar um pouquinho da sua visão pra gente dessa coisa de gestão de complexidade e níveis cognitivos? Posso. Né? Eu vou voltar naquela coisa que eu falei sobre o lançamento. Né? Se a gente fosse falar assim sobre como que a gente organiza o negócio, tudo parte do orçamento, do planejamento, que isso é feito por pessoas mais experientes, tá? De lá você vai trazendo os seus cenários, monta o cronograma e vai executando as campanhas, né? Entrando lá fundo, na parte final, que é a execução do lançamento. Aí a gente volta naquele ponto, né? O lançamento é um puta processo gigantesco que dura meses, desde a captação até a venda, né? Até fechar o carrinho. E ele continua depois no atendimento ao aluno. Agora vamos mergulhar dentro do lançamento. Vocês conseguem enxergar que o lançamento tem... Estou sendo repetitivo de propósito para o pessoal tentar visualizar aí quem está escutando. Você tem a parte da venda, do CPL e do PPL. No PPL, existe 1 milhão de coisas que tem que ser feitas. Concorda comigo? Tem isso. Tem 1 milhão de coisas para fazer. Tem página, tem que fazer automação, tem que aplicar tag, tem que rodar anúncio, tem que configurar BM, tem que configurar um monte de coisa nos mínimos detalhes. E aí entra essa questão do nível de complexidade. Se você me fala, você fala para mim, já tem experiência, né? Eu tenho experiência nisso aí, ele fala assim, cara, a gente começa a captação na semana que vem. Automaticamente na minha cabeça, eu já consigo conectar todas as peças. Eu sei que eu não preciso ter a cópia do vídeo de vendas pronta, eu sei que eu preciso de quê? Página de captura, automações de entrega, automação de onboarding, todas as tags, tudo planejado, tudo organizado, para rodar o tráfego. Eu sei que o lançamento está todo divididinho e tem cada fase para cada coisa. É nesse nível que eu enxerguei, que eu entendi o que o Décio falou na palestra dele. A gestão da complexidade é você esmiuçar a coisa num ponto que você consiga entregar para uma pessoa júnior ou um estagiário, uma pessoa que ele coloca lá, que consegue lidar com coisas pouco complexas, para que ele entenda. E vou dar um exemplo. Se eu chego para o cara e falo assim, ó, agora no PPL, a gente vai convidar a nossa lista antiga, que já está parada no nosso e-mail, para este novo lançamento. Tá ok, Copywriter Júnior? Beleza. Se eu chego pro Copywriter Júnior e falo, cara, me entrega um bloco de e-mails de convite de PPL até semana que vem. O cara vai falar assim, que bloco de e-mail de PPL que você tá falando, velho? Agora, se eu entrego para ele uma planilha, como a gente faz, que a gente chama de painel de controle. Fulano, você tá vendo essa planilha? Tô. Você tá vendo que ela tá dividida em PPL, CPL? Tô. Você tá vendo aqui no PPL, você tá vendo as datas da semana que vem aqui? Tô. Então faz o seguinte, me entrega este e este e-mail. 5 e-mails. Eu quero 5 e-mails de convite com ganchos diferentes, com chamadas diferentes, chamadinhas diferentes para poder atiçar a lista a participar deste novo evento. E se você rolar o mouse para baixo, você vai encontrar dezenas de referências que já funcionaram, que nós já utilizamos em outros lançamentos. Você consegue me entregar 5 e-mails para a semana que vem? Tendo essas referências? Porra, tranquilo, consigo. Percebe que eu estou falando de e-mail com referência, copia e cola, muda a data? É muito diferente de eu falar, me entrega uma estratégia de PPL, de bloco de e-mails de convite de PPL até semana que vem. Então, à medida que você vai esmiuçando num ponto que não haja dúvidas, que deixa tão simples a ponto da pessoa e-mail, eu domino.
O Décio até deu um exemplo muito legal. Ele falou, cara, você consegue pegar, lá no McDonald's é assim, né? Você consegue pegar o pão e apertar contra a chapa? Ah, consigo. Tá contratado. Consegue pegar o bife e apertar contra a chapa? Então tá contratado. Depois do bife, você consegue pegar o bife e colocar no pão e fechar dessa forma? Consigo. É nesse nível. Agora, estrutura uma franquia para mim. Não sei fazer. Então, é nesse nível que a gente trabalha. Aplicando o conceito que ele trouxe pra gente lá, é reduzir ao máximo essa complexidade. Então, nossos planejamentos, na hora que chega na execução do lançamento, depois de toda a concepção, quando a gente traduz aquilo, é o que eu sempre brinco, né? Quando a gente traduz aquilo nas demandas, é como se um cara experiente estivesse fazendo o seguinte: fulano, abre uma folha aí no Docs e começa. Páginas. Destrincha todas as páginas, você que conhece o processo inteiro, todas as páginas que têm que ser construídas para o lançamento acontecer. O cara vai começar lá da captura. Página de captura, página de obrigado, página disso, página daquilo, CPL 1, 2, 3, vendas, carta de vendas, vídeo de vendas, página de obrigado com upsell, sem upsell, boleto, não sei o quê. O cara que tem isso na cabeça, ele consegue visualizar o processo e destrinchar tudo. Agora me fala todos os e-mails que você tem que fazer. Porra, e-mail 1, 2, 3, 4, 5, 6, blá, 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 todas as automações, todas as tags, tudo, o cara consegue destrinchar num papel gigantesco. E é exatamente isso que a gente fez, só que de uma forma 1000 vezes mais organizada. A gente transformou isso numa planilha chamada painel de controle, onde os copywriters trabalham na aba de e-mail, na aba de copies, e é tudo esmiuçado, tudo organizadinho. É como se fosse uma puta folha de papel gigantesca com todas as demandas, categorizada, organizada e referenciada. E assim as pessoas conseguem trabalhar com muito mais clareza do que precisa ser feito para agora. Para agora. As páginas aqui entram agora. Os e-mails aqui entram agora. É assim, as automações são essas. Não precisa preocupar com o que vai vir lá na frente. Então, preocupa com o que está agora esmiuçado para você. E é isso que a gente faz. Ficou claro? Respondi a pergunta ou não? Sim. Mind-blowing. Super claro. Mind-blowing demais. Gobi, uma questão que me surge agora é essa criação desse painel de controle, desses processos, etc., exige, além de um nível cognitivo, de repente, uma habilidade intrínseca do perfil da pessoa. Tem pessoas, às vezes, que são mais criativas, pessoas mais analíticas, pessoas diferentes perfis ali. Só que criar esse painel de controle, criar esses processos para a sua empresa é essencial. Só que nem todo mundo teria essa facilidade. Agora eu pergunto, todos podem fazer? E se não, como que eu articularia para eu ter isso na minha empresa? Eu precisaria trazer um cara complementar com essa skill, e aí eu posso contratar alguém, uma consultoria, ou eu trago um sócio, de repente é importante ter um sócio com essa skill dentro, ou o cara não, a água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, ele vai pegar a manha. Como que você destrincharia esse assunto para mim? Porra, excelente pergunta. Eu quero até fazer um questionamento antes de responder, que sempre que eu penso nisso, depois que eu aprendi a trabalhar um pouco mais, que foi um dos grandes aprendizados do ano passado, aprendi a trabalhar um pouco melhor com DISC, perfil DISC, entender melhor como que as pessoas funcionam, os diferentes perfis. A gente sempre procura trabalhar com um perfil que é ideal para cada tipo de função. Então, por exemplo, o cara do tráfego tem um perfil, o cara da copy tem outro, e o cara do não sei o que tem outro perfil. Então, cara, evita sentar o cara na cadeira que não cabe a ele. Tá? Esse é um ponto. Mas agora tem uma provocação. De todas as empresas do mundo que têm sucesso, você realmente acha que todos os grandes líderes, todos os grandes COOs, todos os caras que ocupam certas cadeiras têm aquele perfil ideal? Por exemplo, Bill Gates é igual o Steve Jobs, que é igual o Elon Musk. Será que esses caras têm o mesmo perfil? Cara, eu chuto muito improvável, muito improvável. Muito improvável. São lideranças completamente distintas que construíram, que chegaram lá. Então, eu acho que existem formas diferentes de chegar nesse mesmo resultado, mas, sim, alguns vão ter uma aptidão natural a mais do que outros. Mas, cara, o que eu aprendi também foi que para níveis mais estratégicos, níveis mais sêniores, mais... Enfim, o cara tem que acostumar, ele não tem que fazer o que ele gosta, ele tem que fazer o que tem que ser feito. Então você acostuma a trabalhar, você acostuma a fazer planilha. Então pensa, um artista fazendo planilha,
Vai ser uma bosta, mas se esse cara tiver que fazer, ele for maduro o suficiente para fazer, e maturidade é fazer aquilo que é preciso, não que gosta, o cara vai ficar bom naquilo. Agora, eu que tenho um perfil mais analítico, o meu é DC, analítico executor. É tranquilo para mim fazer planilha. Agora, porra, eu amo criar, amo fazer copy? Não. Mas eu tenho um processo que me ajuda nisso. E eu escrevo muito, né? O último lançamento quem escreveu fui eu. Então, eu tô sempre me colocando na zona de desconforto. Agora, aí volta naquele ponto, né? Cara, não é todo mundo que tem a maturidade emocional para aguentar a porrada e ficar fora da sua caixinha por muito tempo. Aqui na empresa, a gente teve algumas pessoas pifando mesmo, as pessoas com estresse além da conta, e elas não aguentam, elas não sabem lidar com isso ainda. Para nós que já lidamos com isso, sei lá, você vai fazer outra coisa e volta, você sabe o que tem que fazer, já está acostumado. Né? E não somos super-heróis, só fomos mais expostos a esse veneno a ponto de desenvolver uma resistência. E eu acho que isso é necessário. Agora, vai pegar um cara júnior, cru, acabou de sair da faculdade, não tem inteligência emocional, cara, a primeira coisa que a gente fez foi aqui mapear a empresa inteira. Ó, gestor de tráfego só senta nessa cadeirinha quem tiver o perfil X. Copy, só senta nessa cadeirinha quem tiver o perfil Y. E aí a gente ou desligou algumas pessoas, ou as pessoas acabaram saindo, ou a gente acabou remanejando algumas pessoas e vamos trazer pessoas agora com esse know-how de conhecimento comportamental, de perfil comportamental. Que você tem lá o natural, o estado natural da pessoa, ela funciona de um jeito, e tem um estado adaptado. Se ela fica no adaptado muito tempo e não tem inteligência emocional, ela vai estressar e vai pifar. E aí é ruim para todo mundo. Então a gente tenta procurar o seguinte, cara, bota o cara na cadeira certa, que o adaptado e o natural vão ficar dentro da área de conforto do cara. O cara vai ficar tranquilo. Ele vai gostar daquilo. Por exemplo, eu sou um cara que gosto de, muitas vezes, ficar quieto. Deixa quieto. Eu emerjo, sei lá como é que fala. Eu faço uma imersão em um problema e eu quero ficar lá fuçando aquela coisa. Quieto. Eu não quero ficar conversando com ninguém. E eu não quero que me chamem para conversar. Mas nós não temos, dentro da empresa, a gente tem uma atribuição de liderar as pessoas, de ajudar, de fazer feedback, de ficar conversando, de chamar atenção, de elogiar. Isso não é natural para mim. Mas eu tenho que fazer. A empresa é minha. E você não pode esperar isso de um júnior, você pode esperar isso de um sênior. Dá porrada, e se o cara ficar com mimimi, você dá mais porrada até o cara aguentar. Pelo menos é assim que a gente faz, porque as pessoas vão ter que lidar com isso. Agora, essa foi uma pergunta muito boa, né? Eu não sei se eu respondi, eu acabei falando um monte de coisa. Super, mas super. Sim, dá pra aprender. Cara, é engraçado porque você foi falando as suas características como DC. O Rodolfo também é DC, então eu convivo com ele todo dia, porque ele é meu sócio. Tudo que você falou, cara, é a mesma coisa do Rodolfo. Tipo, ele gosta de ficar quieto e tal, e tipo, é mais fora da zona de conforto dele, ele tem que dar um feedback. O Brunão é mais expansivo, né? Aí é tipo, cara, me deixa numa sala quieto, mano. Deixa... Cara, às vezes o Rodolfo, ele tá tipo assim, some daqui, velho, eu quero ficar calado, velho, você tá falando pra caralho. É tipo isso. Isso é legal, mas, por exemplo, o Rodolfo vai saber, quando você engaja num papo interessante, você conversa de boa. Você não é aquele cara extremamente efusivo que vai ficar perguntar a opinião dos outros sobre as coisas. Cara, é aquela coisa que fala assim, cara, foda-se, velho. Vou fazer essa parada quietão aqui e vai rodar, entendeu? É total assim, cara. Agora, quando você quer conversar mesmo sobre um assunto bacana, numa conversa bacana, você conversa até mais do que o cara que tem o I no Disque, por exemplo. Total. Mas é assim que a gente funciona. E cara, você falou que, eu acho que numa conversa off que a gente teve lá no Black Moon, você falou sobre o Hugo, né, seu sócio, ele ser um perfil também mais diferente, que é mais pro lado do comunicador, né? Ele é ID. É o mesmo que o meu, então. É o mesmo que o meu, é até engraçado isso. E a gente assume posições diferentes. É complementar, né? Tipo, aonde a força dele possivelmente pode ser a sua fraqueza e vice-versa. E aí vocês se ajudam nisso, né? Por exemplo, negociação, conversas difíceis. Se eu fosse resolver isso, eu seria muito direto ao ponto e às vezes grosso. Eu não tenho costume de ser grosso e mal educado, não faço isso. Mas eu imagino que eu teria uma tendência se eu não tivesse a experiência que eu tenho de falar rasgado. Isso aconteceu dentro da empresa. Um cara que é D puro, D. Resultado puro. O cara sai rasgando todo mundo. Entendeu? Vai ter que falar, calma, velho. As pessoas têm sentimentos, né? Por aí, sabe? Falta um pouco dessa questão. Mas aí é legal, o cara tá voltado, ele tá focado na empresa. É só você dar um feedback que conserta o cara.
Agora, voltando, eu só queria voltar na questão da planilha para a gente não ter uma coisa que eu acho que muita gente pode ter quando a gente fecha as pessoas em caixinhas, que é, por exemplo, não, o DC faz planilha, o ID vai conversar, o XPTO vai fazer não sei o quê. Não, cara, é só uma porra de uma planilha. A gente não tá falando para construir um foguete, é aprender a porra da planilha, qualquer perfil pode fazer. Então esse é um ponto que a gente tem que deixar muito claro. A gente não tá falando de decisões, de coisas assim, caralho, é só aquele cara que aguentaria fazer isso. Não, não é. É só não é um rótulo determinante, né? Que tipo, você não tá nessa... O Bruno, tendo lá mais comunicador do que eu, nunca poderia ver uma planilha. Tipo, na verdade, seria uma crença limitante do Bruno ou de um comunicador falar que não tem essa capacidade, né? Talvez exija um pouco mais, um pouco menos, assim como para mim, por exemplo, o Bruno aqui cuida do comercial. Tipo, eu também consigo tocar o comercial, mas o Bruno tem uma aptidão mais fácil para lidar com aquilo, né? Mais natural, mas não seria errado da minha parte falar, não, deixa para lá, não vou encostar em nada, porque não é minha área, não é meu rótulo, né? É tipo isso que você quis trazer, né? E você tocou num ponto legal. Quando eu comecei lá atrás, o que eu mais fazia era pegar o telefone e vender pelo telefone. Conversar, bater papo, me conta aí, como é que tá a vida, tal, qual o problema. Sempre focado na venda, não aquela ideia, tipo assim, não era por... Isso é foda. Não era exatamente por interesse, era assim, cara, na hora que eu achar a brecha, eu vou entrar rasgando na venda, velho. Me fala uma dor, me fala uma dor, me fala uma dor. E eu me divertia no processo. Eu tava conversando, coisa que eu não queria fazer, mas eu tava focado na venda. Mas, cara, tipo, é só uma porra de uma ligação, velho. Não é uma decisão de vida. É muito simples essas coisas. Pessoas, às vezes, encasquetam com coisa muito, muito boba. Agora... E não é o fato da gente pegar e falar assim, olha, o cara que ele não vai fazer nada. A pessoa que tem vontade de fato, ela, com certeza, quem quer de verdade, ela vai fazer o que for, mesmo que estiver fora. E mesmo que for temporário. Mas é muito legal esse ponto que você trouxe. O Hugo é um exemplo. O Hugo é ID. Aptidão zero para planilha. Não tem o C, não tem o S. E ele faz planilhas incríveis. Mas, cara, é uma habilidade, porra. Uma habilidade técnica. Não tem nada demais. É só você se forçar aquela coisa, né? Fantástico. Eu acho que é isso. Construir essa habilidade. Não tem muito só uma pergunta também, Gobi. Você falou que você já tem mapeado o DISC, por exemplo, de tráfego, de copy. Você pode compartilhar um pouquinho quais que foram os que vocês decidiram direcionar mais para aquele perfil de cada função? Não entendi. Como assim? Por exemplo, qual que foi o perfil comportamental que você escolheu pro gestor de tráfego, para priorizar para o gestor de tráfego? E assim para o copy e assim por diante. Eu não estou com o documento aberto aqui, mas se eu falar alguma besteira, depois a gente corrige. Mas, por exemplo, na nossa concepção, o cara que vai fazer o operacional de tráfego, ele tem que ter aptidão com planilha. Né? Ele tem que gostar de processo de rotina. Então, aqui a gente busca um cara que tem, idealmente, um SC ou CS. O S é o cara... Se eu não me engano, é um cara planejador, e o C é um cara que gosta de ordem, de controle. Então é um cara que vai lidar super bem com rotina, né? Esse tipo de coisa. Ele não é aquele cara da parte criativa de fazer criativo, mas isso aí você resolve com Swipefy, vai ver lançamento dos outros e traz ideia. É muito simples de resolver. Não é uma decisão de, assim, caralho, eu tenho que fazer uma copy incrível do lançamento. Não, traz só ideias, traz volume de ideias. Então isso dá para sistematizar nesse cara também. O cara de copy, a gente pegou um grande amigo nosso, né, o Cristiano, não sei se ele tá escutando ou não, que é um copywriter muito foda, que eu admiro muito ele, Cristiano Aragão. E ele gentilmente respondeu para nós o DISC, e a gente mapeou o perfil dele. Falou, cara, eu quero ter pessoas que nem esse cara aqui dentro da empresa. E aí, por um acaso, deu igual o meu, que era DC. Então a gente direcionou, pegamos uma referência em cada área, teoricamente, e trouxemos o perfil comportamental dessa pessoa e falou, quem sentar nessa cadeirinha, o ideal é que tenha, copywriter DC. Mas pode ser um DI também. A gente tem um copywriter DI na empresa muito bom. Não importa, basta ter o D, porque o cara é voltado para venda, o cara para resultado, ele quer converter mais, ele quer atingir essas metas dele. Então era esse o principal ponto. E você falou tráfego, copy, né? Uma pessoa de gestão, de repente, assim, design, continue, perdão. Só complementar, o designer também, DI ou ID, a gente mapeou uma designer que eu considero foda pra caralho, ela gentilmente também
cedeu o tempo dela para preencher o disco, o relatório completo. E você falou de gestão, né? Um cargo mais sênior gestão, assim. É porque é muito amplo gestão, né? Mas qual parte que você imagina, assim? Um gestor de operações mesmo, um COO, talvez? Um COO, por exemplo. Cara, eu colocaria um COO com o meu perfil, DC. Eu funciono bem nessa posição. Talvez não Legal. Sei lá, Perfeito. Eu colocaria assim. Porque, por Um cara de sucesso do cliente também, não sei se vocês têm aí bem mapeado. Pô, essa é uma parada, caralho, essa foi uma pergunta muito boa. Antes de responder ela, eu quero só voltar um pouquinho nessa questão do gestor de operações. Por que é importante você ter um D para um cargo de gerencial? Porque, mano, você vai falar o quê com o cara que tem um cargo gerencial na sua empresa? Cara, me entrega resultado, velho. Resultado Se o cara não puro, for capaz de absorver essa responsa e executar, ele vai travar. E o cara pode ser o cara mais organizado, mais incrível da face da Terra, mas se ele não tiver esse ímpeto, essa vontade de buscar, eu prefiro um cara que traga resultado e seja desorganizado, que eu possa colocar alguém para organizar a vida dele, do que ter um cara que não toma a atitude necessária ou toma atitude extremamente desconfortável mediante uma cobrança, uma chamada, uma coisa assim. E que não consiga fazer isso com o seu time, que é outro ponto foda. Ele toma porrada de você, que é o cara de cima. Quando eu falo porrada, é mais cobrança, é coisa do dia a dia. É um linguajar mais tradicional. Pressão tradicional mesmo que tem, né, da empresa. Pensa que a operação é pesada, a gente roda a operação e tem pepino, tá? Então isso quando eu falo que eu tô falando porrada, não é insultar o cara. É falar, cara, vamos lá, tem que ter resultado, se vira. Mais ou menos isso que a gente espera de um cargo gerencial. E ele vai receber essa porrada, ele já vai ficar mal. E como que ele vai passar energia para o time executar, tirar um diretor de operações? A operação tem que girar. Tá agarrado. Tem que ter um cara tocando bumbo ali para tocar a parada. Então o D é muito importante nesses casos. E aí indo para a parte do suporte. O que a gente aprendeu? Isso foi um dos maiores aprendizados esse ano. Cuidado. Você tem que ter muito bem claro o que cada pessoa, cada cadeirinha na sua área de suporte faz. Deixa eu dar um exemplo. Cargo de supervisão e gerenciamento da coisa, o cara tem que ter uma noção mínima de processo. Só porque o cara é de suporte, não é ele que vai ter contato com o cliente. Quem vai ter contato com o cliente é o atendimento. O atendimento tem um perfil que gosta de conversar, que gosta de absorver um pouco mais da vida da pessoa, se interessa pela vida da pessoa. Então talvez um I seja legal lá, pelo menos um I, né? Porque o cara tem que gostar de conversar, de atender problema, de resolver problema ali. E o cara da gestão da parada, ele tem que ter, na minha visão, pelo menos o C. Pelo menos o C. Não é foda, o C não. Pelo menos um... vamos lá. Ele tem que buscar resultado, que é baixar reembolso e aumentar NPS. Então, o nosso aqui tem D. O nosso gestor tem D. Ele é D puro. Só que, ao mesmo tempo, e aí a gente volta naquela questão de, o perfil consegue fazer isso, ele organizou a área de suporte. E acho que o ponto que eu queria chegar não era nem perfil, era o seguinte, o cara tem que ter aptidão para organizar a parada. O que é organizar uma área de suporte? Cara, você tem 8 atendentes, com perfis variados, beleza. Mas a meta do time é atender tantos tickets por dia. Fulano, você vai lá para a comunidade, você vai para o e-mail, você vai para a rede social, você vai fazer isso, você vai ficar com os alunos. Sabe, aquele cara que tem a visão de cima, processualiza a área, coleta as métricas e traz para a gestão. Esse é o cara que está na supervisão. Se você sem conhecimento, a gente não tinha conhecimento e a gente colocou uma pessoa que não era assim. Qual que é a moral da história? A área ela não estava organizada como a gente gostaria. Uma pessoa incrível, resolveu muitos problemas aqui dentro da empresa, muito, a gente tem uma gratidão imensa por ela, só que a gente percebia que ela estava se desgastando no dia a dia quando a gente pedia coisas gerenciais, porque o tipo de conversa que eu queria ter com ela era, como estão os números do suporte? Quanto foi o reembolso esse mês? Quanto que está o NPS? Quantos tickets responderam? Como é que está a produtividade do time? Quem está menos produtivo?
cara, o cara tem que ter um mínimo de controle de processo para poder me dar essas respostas. E é nesse nível que a gente quer conversar com essa pessoa. Não sei se está ficando claro. E cobrar a pessoa em cima disso. Então o cara tem que se esforçar para estruturar a área, ele tem que se esforçar para medir o quanto o ticket o pessoal está respondendo, ele tem que se esforçar para entender o processo, para melhorar o processo. O processo de onboard melhorou pra caralho, com uma gestão mais concisa em cima da coisa. Cara, mapeia o processo, entende onde está falhando, faz um plano de ação e melhora. Você vê os números baixando, número de reembolso e NPS aumentando. Então, é um trabalho que requer uma habilidade totalmente diferente de uma pessoa que está no dia a dia do suporte, conversando com os alunos, retendo reembolso, por exemplo, contendo motim. Eu, por exemplo, teria uma paciência zero para conter motim. Zero. 0,0,0. Mas tem pessoas que são boas nisso. Então, é importante separar, na minha visão hoje, no meu aprendizado, dentro das minhas limitações, o que eu vejo. Cara, se o cara tiver que coordenar um time, estruturar uma área, infelizmente ou felizmente, esse cara vai ter que mapear processo. Mapear processo e ter controle da coisa. Se ele vai fazer através de planilha, integração, tracker, cara, daí é problema dele, mas você está sentado no cargo de supervisão, o que nós vamos te cobrar são os números da sua área. E aí é bom você ter, não sei como é que você vai coletar, coleta como você achar melhor. Organiza a ferramenta lá de suporte, sei lá, dá um jeito de metrificar e trazer isso daí. Senão, como é que tá o suporte? Ah, tá bom. Bom quanto? O reembolso tá explodindo. O que você fez esse mês? Ah, não sei. Sabe? Fica meio estranho. Então, acho que tem que ter essas duas camadas diferentes aí. E o cara da supervisão, sim, tem que estar atento a detalhe e a processo. Bob, você consegue contar pra gente alguma história de algum do seu maior ponto de virada, assim? Alguma coisa que aconteceu que você virou a chave e te colocou no caminho que você está hoje? Cara, sim. Foi ter um bom especialista, que é o que a gente trabalha hoje. Ter bons especialistas. Esse foi o ponto da virada. Então, a gente tinha, de 2016 a 2018, muito sangue no olho, muita estrutura, muito know-how, muito estudo, muito curso, mas não tinha a oportunidade de aplicar isso em um projeto que fosse deslanchar com toda essa armadura que a gente trouxe para o projeto. Quando a gente encontrou, pá, caralho, é agora. Acelerou. Então foi isso, esse foi o ponto da virada pra gente. Mas a gente estava preparado. Eu não vou bater na porta do, sei lá, pega um cara muito foda aí, não vou bater na porta do cara sem ter realmente o que fazer, o que ensinar, a noção de como fazer, né? Sem ter resultado. Fantástico. Foda. Cara, antes da gente ir para uma sessão diferente aqui do podcast, eu quero fechar esse bloco aqui, principalmente de processos que a gente tratou, com uma dúvida que me ficou, que é, o processo, eu enxergo ele como nada mais do que, de repente, um grande checklist para tudo que a gente tem dentro da empresa. Check. Tipo, mínimos detalhes, cada coisinha. E a capacidade de a gente pegar uma pessoa X, Y, Z e plugar ela naquele checklist e ela conseguir executar cada uma das atividades. Beleza. Agora, o que me questiona é, a gente lidando com marketing, principalmente, internet, mutável, né, coisa, inovação, tendo que estralar a todo momento, o processo, quanto mais afiado, melhor para a empresa. Mas quanto mais afiado, não quebra a inovação? Excelente pergunta. Vou responder com o que a gente faz, tá? O que a gente fez, o que a gente está fazendo nesse exato momento. Isso estava incomodando muita gente no final do ano passado, e a gente falou assim, cara, a gente precisa converter mais nos lançamentos. Então a gente percebeu que ano passado a gente fez muita campanha, muito lançamento de variados tipos, tudo processualizado. Então, e aí, pergunta boa essa daí. E aí a gente falou, cara, como é que a gente pode aumentar a conversão do lançamento para continuar crescendo? O lançamento é o nosso principal produto, né, se a gente falar assim, são as coisas que mais trazem retorno para a empresa, então a gente precisa ficar bom nisso, precisa melhorar mais ainda. Como que eu faço, e aí entra a questão do processo, como que eu faço para atualizar o meu processo e incorporar inovações
naquilo que eu faço. E aí, de maneira alguma, a gente abandonou o processo, a gente atualizou e colocou esse mindset de atualização constante. E como que a gente atualizou o processo? A gente olhou para o lançamento e falou assim, cara, quem está convertendo mais de 1%? Ah, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Como é que eu vou chegar nessas pessoas? E aí é mastermind, é brodagem, é estudo, é mentoria, é investimento em conhecimento. E aí você traz inovação para o seu processo. Então, por exemplo, parada extremamente prática que a gente está fazendo. A gente pegou o nosso lançamento agora de janeiro, que é o melhor mês do ano para a gente para emagrecimento, e a gente começou já a planejar aquilo lá em 2020, né? E aí a gente começou a incorporar as melhorias e inovações em cada etapa do nosso processo. Então, cara, PPL agora, fazíamos assim, faremos assado. Por quê? Peguei input de mastermind, conversei, entrevistei, perguntei lá no Black Moon, perguntei um monte de lugar. Cara, como é que faz isso? Como é que você está fazendo aquecimento? Como é que você faz isso? Como é que você converte 1%? Como é que você faz tal coisa? Como é que você faz isso? E fui trazendo esse monte de coisa. Vários inputs de vários lugares, externos e internos, olhando para a nossa base, olhando para os nossos números, e consolidei. Beleza. Esse vai ser o nosso melhor chute, então. Por quê? Peguei coisas externas e internas, e agora a gente vai atualizar o processo. PPL vai ser feito assim, vamos melhorar isso, 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 isso. CPL, cara, já vi isso aqui que funcionou, já fiz outro lançamento, já acompanhei outro lançamento que deu muito certo também, então a gente vai fazer assim a parte do evento, do CPL. E a parte da venda, vamos fazer assim também. Então a gente pegou todo o processo do lançamento, que é o nosso principal processo, e melhoramos cada etapa dele. Então agora, quando a gente vai fazer um próximo lançamento, o que acontece? Aquela definição daquele processo foi atualizada. Já fica salvo no nosso template de cronograma, que a partir de agora a gente tem que construir mais peças para poder executar aquela estratégia, aquela visão que a gente trouxe, melhorada, baseado nos insights que a gente trouxe. Então, isso é o que a gente faz para poder incorporar um pouco mais de inovação dentro do nosso negócio. Agora, eu não sei exatamente se esse é o conceito que quem está escutando tem de inovação, eu não sei se esse é o conceito que você tem, mas eu acho que existem inovações em várias áreas da empresa. A gente busca fazer melhorias incrementais e não aquelas que dão salto, não necessariamente, né? Então, a gente está sempre buscando manter o que nós temos bem e você, dominando esse bom, melhorar. Então, o processo ele continua existindo, ele só vai melhorando. É muito mais fácil do que você falar para o cara fazer uma coisa completamente diferente. Se ele não tiver uma experiência muito foda, ele não vai conseguir fazer. Ele não vai conseguir executar aquela visão. Vai ser uma coisa tão distante que ele vai falar, vamos fazer o básico aqui? Vamos manter, no próximo a gente vê, e esse próximo nunca chega. Se você não coloca no dia a dia da empresa e não fica acompanhando todos os dias aquela melhoria, conosco não sai. Eu imagino que isso seja completamente diferente da inovação que a gente vê na televisão e na internet. Mas é o que nós fazemos aqui. E, inclusive, tem uma visão de um livro daquele cara chamado Jocko Willink, dos Navy SEALs, né? Que é aquele livro que ele... Esqueci o nome. É o livro mais famoso dele, que tem 12 lições de guerra que ele traz para o mundo corporativo. É o Extreme, será? Extreme Ownership? Será que é esse? Extreme Ownership. Tem uma das lições, eu não sei qual é, que ele fala exatamente sobre isso. Cara, você está no campo de batalha, os caras são adestrados, o treinamento dos caras é extremamente rigoroso, o cara tem que seguir o processo em nível automático. E ele só consegue improvisar quando ele domina aquele processo. Por quê? Se ele não fizer aquilo, ele coloca não só a vida dele, como a do pelotão inteiro em risco. E ele dá vários exemplos, né, de que se o cara não segue a porra do processo, falha a comunicação, falha a sincronia entre o time, e o terrorista vai e mata. E ele dá esse exemplo num contexto que nós nunca vamos conseguir vivenciar, que é num contexto de guerra, terrorismo. Se você errar, você morre. A gente não, a gente toma prejuízo. Você pode matar a sua empresa, mas... Então, isso para nós é um mantra muito, muito forte. Cara, roda bem aqui e vamos melhorar incrementos. Então, nesse lançamento de janeiro, a gente trouxe N melhorias para o nosso processo de lançamento. Ele mudou da água para o vinho. Quem olha de fora
fala assim, caralho, mudou completamente. Só que quem tá dentro viu, cara, aqui nós vamos para cá, esse aqui nós vamos para cá, esse aqui nós vamos para cá, então a gente não tá mudando muita coisa, viu, galera? É o processo que a gente conhece, vamos fazer mais coisas aqui para tentar atingir 1% de conversão. E aí é comunicado para o time e acompanhado o tempo todo. Então deu uma volta gigantesca, mas é assim que a gente introduz. Super explicado. Fantástico, fantástico. Super respondeu. Bob, vamos chegar para uma parte aqui no podcast e a gente conhecer um pouco mais você nos bastidores aí, na sua vida pessoal, mindset, etc. Cara, se você tivesse 2 horas para tomar um café com alguém e perguntar tudo o que você quiser, assim, você tem 2 horas para passar com uma pessoa que não necessariamente ela precisa estar viva. Quem seria essa pessoa e por quê? Cara, eu acredito que seria com Flávio Augusto, dono da WhatsApp do Orlando. Respondendo de bate-pronto, tá? Porque eu admiro muito o que o cara construiu. E acho que seria isso. Muito que o cara construiu, beber da fonte dele, do conhecimento dele, de ter tempo de perguntar os comos. Como que você faz isso? Como que você fez isso? Porque só o que acaba ficando muito vago. Pelo menos para a maioria das coisas que a gente busca fazer no dia a dia, se a gente não souber como, a gente não consegue fazer e nem transmitir para o time. Então, Flávio Augusto da Silva. Fantástico. Acho que seria a minha escolha também. Ele é muito épico, cara. É surreal. O cara é foda. Gob, você consegue lembrar algum marco na sua vida, algum momento, algum aprendizado que você teve, uma frase que alguém comentou contigo, algum momento de dificuldade que você viveu, superou e tipo, tirou algo sucinto e muito prático que meio que moldou o seu mindset hoje? Pode ser em qualquer época da história da sua vida, assim, mas que, bate na tua mente quando eu faço essa pergunta. O que foi esse aprendizado? Perguntinha capciosa, difícil, hein? De bate-pronto, não. Quer passar para outro, depois eu... Sem problema, uma mais leve, então. Conta um hobby seu pra gente. Música. Tocar violão, guitarra. É isso que recarrega minhas energias, na maioria das vezes. Se não tivesse internet, o que você faria? Provavelmente música ou não necessariamente? Eu acho que eu teria uma banda de rock. Que eu já tive na época da faculdade, né? Da hora, muito bom. Perfeito. Show de bola, show de bola. Galera, vamos então para a rodada de indicação. Cada um vai indicar uma coisa. O que acontece? Eu vou começar indicando e eu tive pensando o que eu poderia trazer. Geralmente a gente sempre traz livro, ou, enfim, a gente traz uma referência mais concreta. O que eu quero trazer hoje aqui de aprendizado, que está recente na minha cabeça, é que eu e o Rodolfão, a gente setou aqui, a gente tem 8 pessoas aqui na empresa, contando com nós dois, e a gente setou que toda segunda-feira algum membro do time ia fazer uma apresentação, 9 horas da manhã, iniciando a semana, de algum conteúdo que essa pessoa estudou nas últimas semanas aí. Algum conteúdo que seja fresco. Pode ser um conteúdo de um livro, pode ser um conteúdo de um filme, pode ser alguma coisa assim. Mas é basicamente pegar, nem que seja um insight, e destrinchar aquele insight forte para trazer um aprendizado para todo mundo do time. Isso se tornar uma troca e a gente começar a semana também com todo o gás. E isso, assim, a gente tem feito já algumas semanas, creio que um pouco mais de um mês, e tem sido um impacto super positivo aqui pra gente. Essa semana, por exemplo, um dos membros da equipe, ele trouxe o aprendizado que ele tirou do livro Antifrágil. E, cara, isso, são conceitos que eu já tinha um pouco em mente, apesar de não ter lido o livro, mas mesmo quando você já tem em mente, reforça. Então, isso também gera um engajamento com a equipe. É uma recomendação que eu queria trazer para todo mundo que estiver ouvindo ou assistindo, que possa tentar aplicar alguma coisa desse tipo, que vai unir mais a equipe, todo mundo vai aprender, vai incentivar a todos os membros também a se desenvolverem mais. Né? E isso acaba refletindo na vida dessa pessoa toda. Dado isso, eu vou passar a minha indicação para o Gui. Valeu, Brunão. Animal. Essa indicação aí de juntar a equipe, né, e transmitir conhecimento. Fora que força também a pessoa a estudar mais muitas vezes. Acho que é bem foda essa indicação aí.
Cara, essa rodada de indicação, eu sempre tenho alguma coisa assim no começo do episódio, e aí ao longo do episódio eu fico pensando, cara, será que eu vou falar isso mesmo? Será que não tem nada mais legal para falar? E aí me veio um instalo agora, nos últimos segundos, que eu acho que vai ser a indicação mais interessante. Eu voltei a fazer jiu-jitsu faz uns 3 meses, mais ou menos. Não, faz um pouco mais, uns 4, 5 meses aí, não foi do meio pro final do ano passado. E aí uma coisa que falaram lá é que quando o cara passa de faixa, então o cara pega a faixa azul, ele era branco, ou quando ele pega a preta, né, que é a última, uma das últimas faixas lá que o pessoal mais respeita e tudo mais, o cara meio que automaticamente começa a lutar melhor por conta da responsabilidade que ele está carregando. E eu acho que dá até um medo você passar de faixa, né? Você fala, pô, será que eu tô pronto? Será que se eu passar para a faixa azul, e se vier um cara que é branca, né? O cara acabou de começar e me der um pau aqui, o que eu faço, né? Como é que eu vou ficar? Então tem essas paradinhas assim. Eu acho que quando a gente empreende, muitas vezes a gente tem medo de passar de faixa, de nos dar a próxima faixa, porque aquilo vai gerar mais responsabilidade, as pessoas vão começar, e muitas vezes tem a ver com arriscar mesmo, tá? Então, tipo, putz, será que eu tomo essa decisão aqui, que às vezes é uma decisão mais arriscada? Será que não é melhor eu ficar nesse cantinho aqui, mais confortável, todo mundo me olhando como um carinha mais de boa e que faz essa mesma coisa há muito tempo? Então, isso pode ser, por exemplo, você sair de um emprego e abrir sua empresa, isso pode ser uma mudança de faixa, pode ser você ter um escritório físico, que é uma coisa que a gente está fazendo aqui na agência internamente, sair só do remoto e ter um espaço físico também. Pode ser contratar um cara super caro, que vai mexer na tua folha de pagamento lá, mas ele pode trazer um puta retorno também depois. Então, acho que o insight é esse, de o que você vai fazer para passar de nível, né, ou passar de faixa, que vai ser alguma coisa que vai até te tirar da zona de conforto, mas o peso daquela responsabilidade vai te fazer alguém mais foda. Então, esse é o insight aí. Essa é a minha indicação aí. Passa de faixa, não fica com medo, vai para cima. Vou passar aí pro Gobi. Boa, maravilha. Isso me lembra, só puxar um gancho do que você falou aí, e de aprender coisas novas, né? Ano passado eu comecei a fazer aula de canto. Então, até então eu acreditava, pô, ou o cara nasce com dom, ou o cara vai morrer tocando violão mesmo, não vai conseguir cantar. E aí eu tive um professor que jogou uma copy muito boa pra mim. Ele falou, cara, quem fala, canta. Se você tá falando, você consegue cantar. Eu falei, caralho, mano. Então vamos começar. E é legal você ver a sua evolução quando você começa um negócio do zero. É muito gostoso você, né, você vê a sua evolução e fala, caralho, velho, já tô conseguindo fazer as coisas que eu nunca imaginei que eu consegui. E isso te empodera pra fazer outras coisas também. Então, isso é um ponto legal. Minha indicação em si, cara, eu anotei algumas coisas aqui. Antes eu lembrei da frase lá, e fala agora, o Rodolfo. Fica à vontade. Lembrei de uma frase da época que eu trabalhava com marketing de rede, né? Eu me dediquei um tempo a isso, dessa atividade, e foi num seminário, numa palestra, nesses eventos que eles fazem de treinamento, né, aberto ao público, do Caio Carneiro. O Caio Carneiro tá bem em evidência, isso foi em 2012, inclusive foi até aqui em BH, foi lá no FMG, um auditório, e eu lembro de uma frase que a gente usa todo santo dia, que ele falava assim, cara, não adianta você tentar esticar uma lagartixa. Ela não vai virar um jacaré. Nisso, ele estava se referindo às pessoas que, cara, que no marketing de rede você tem um time, né? Você tem que motivar o cara a trabalhar. Ele falou, cara, o cara que não tá motivado, não adianta, velho. Não adianta. Não adianta esticar a lagartixa. E isso às vezes, isso ajuda a gente a tomar a decisão assim, cara, às vezes não vale a pena insistir naquela pessoa, naquela coisa. Não adianta. Não estica, não vai dar certo. Então tem que ter esse bom senso aí. Achei muito do caralho. Lembro disso até hoje. E vamos lá. Cara, o que eu gostaria de indicar, né? Coisas que me ajudam aqui. É isso mesmo, né? Passar pra frente uma indicação. Exato. Cara, uma coisa que me ajuda muito são podcasts, né? Como a gente tem uma rotina muito corrida, geralmente a gente eu pelo menos tenho parado mais para estudar e para absorver coisas novas quando a gente está na academia, ou dando uma caminhada, ou correndo, ou pedalando, alguma coisa assim. Então, podcast do caralho, indicar aí o Teste AZ e colocar outros tão bons quanto nesse mesmo hall, que seria o Like a Boss, pessoal da Alura, e não ganho nada por isso, velho, mas os caras são muito bons mesmo. E o Astela Playbook, eu mando por escrito aí. É só entrevista com empresário, que é o nossa
Você vai ver que eles compartilham das nossas mesmas dores, eles têm as mesmas dificuldades que a gente, e é muito bom você se alimentar nessa atividade solitária que é empreender, é muito bom você se alimentar de histórias de pessoas que venceram, né? Então isso me ajuda muito. E tem os livros também, né, as biografias. A última que eu li foi do Benchimol, Na Raça. Bom pra caralho. E outra coisa, duas coisas interligadas. Você começar a olhar o mundo e as coisas que você faz com esse mindset de padronização e organização, de tentar processualizar aquilo que você faz. Então isso te ajuda muito, né? Você cria esses sistemas, isso te ajuda muito. É um exemplo besta, né? Toda vez que eu ia viajar, toda vez que eu vou viajar, né? E 2019 foi um ano de muita viagem, muito treinamento, muita coisa. 2020 não, óbvio, né? Só o comecinho. Mas eu sempre, porra, caralho, será que eu tô esquecendo alguma coisa? Até que eu montei um checklist de viagem. Leva tantas calças, tantos isso, tanto aquilo. Pega computador, carregador, celular, não sei o que. Então você já monta a coisa com muito mais tranquilidade. Então esse mindset, traz isso para sua empresa, para o seu dia a dia, vem de encontro com tudo que a gente já falou aqui, né? Que é como eu costumo enxergar. Vou fazer uma coisa, vou processualizar e passar para quem vai fazer isso depois. Já deixo uma referência. E a outra coisa que está me ajudando muito agora nesse início de ano, nessa parte de planejamento, a gente está falando de dobrar a empresa esse ano, é foda. Então você vê folha de pagamento vai subir, você vê investimento vai subir, escala de tudo, vai ter que ter mais gente, mais processo, mais coisa, mais produto, mais... Então a gente busca muito simular cenários e assumir riscos controlados. O que isso significa? O bom e velho planilhão, planilha de cenários. Cenário A, se acontecer isso, quanto que vai ser a nossa margem? Cenário B, quanto que sobra na empresa? Cenário C, cenário D e E. A gente vai simulando isso, baseado em histórico nosso, né? Quando a gente quer dar um passo maior que a perna, a gente vê, cara, vamos pensar nos piores possíveis que pode acontecer, qual que é o máximo de risco que a gente pode assumir sem colocar a empresa em risco, né? A gente está falando de quase 40 pessoas que dependem disso para sobreviver, inclusive a gente, né? E então, assim, não pode fazer loucura, então a gente simula muito bem, às vezes vai um pouco mais conservador, e quando você faz esse trabalho, que você, sem ser fantasioso, né, nessa etapa de planejamento, você simular o cenário sem ser fantasioso, pegando o seu histórico, tipo assim, cara, vou tentar subir a conversão de 0,5 da lista total do lançamento para 0,6. Eu não estou falando de subir de 0,5 para 2. Porra, não é por aí. Quando você trabalha nos seus cenários com pequenos incrementos, entendendo até onde você pode ir, isso te desafia muito a montar um orçamento com qualidade. Que é isso que guia aqui na empresa. Cara, como é que está o orçamento do ano? Se tiver bem feito, você sabe, velho, quais são os melhores caminhos que você vai ter para bater sua meta de lucro, sua meta de faturamento, suas metas XPTO que você tem. Mas tudo vem dessa simulação de cenário e tomar risco controlado. O lançamento por si só, ele já é um processo arriscado pra caramba, uma coisa meio arriscada. Mas se você tem um controle de cada etapa do processo, o que você tem que analisar em cada etapa do lançamento para saber se ele vai conseguir ir bem ou não. E se for mal, você já tem um plano para saber o que você tem que fazer para manter a sobrevivência da empresa, cara, isso tira aquilo que a gente chama de cagaço, né? Que é aquela coisa de, puta, imagina se eu faço um lançamento, dou um passo maior que a perna e a empresa quebra. Você tem que ter controle desses cenários. Tudo bem que pode acontecer uma outra coisa ainda que está completamente fora, mas, enfim, isso é o planejamento, né? Isso te desafia muito. Só que com isso você monta um orçamento fiel ao que você tem. Um orçamento embasado para você tocar o ano sem maluquice. E se você não tem aquela coisa, é simples. A resposta é: busque conhecimento para que você tenha. Contrata uma consultoria, uma mentoria e fala, cara, eu quero chegar nesse ponto, você já está aí. O que eu não tenho ainda que eu tenho que fazer para poder chegar aí? Isso vira um plano de ação, vai lá para o cronograma e as pessoas vão executar. E você, no mundo perfeito, você vai chegar na sua meta. Mas tudo isso para dar a volta de, cara, tenta prever um pouco melhor, planejar um pouco melhor, simular cenários um pouco melhor, dá um trabalhinho, mas ajuda nesse frio na barriga. Fantástico. Já tava sapeando aqui as indicações suas, parei no Astela Playbook aqui, falei, cara, tem uma galera de peso aqui no podcast. Surreal. Gostei pra caramba.
primeiro episódio do Like a Boss é com o CEO do Smart Fit. Mano, Nossa. Muito foda. Obrigado, é uma Não, aula, já salvei do aqui, caralho. porque é surreal. Muito da hora Você vê isso. que esses caras que estão aonde... Isso traz paciência, tá? A principal coisa que os podcasts com empresários, com entrevista com empresário me traz é paciência. Paciência e falar, caraca, esses caras também passaram pelo que a gente tá passando. É assim mesmo. Não é só comigo. Você vira amigo do cara e você consegue, hoje em dia, chegar nas pessoas dessas. Tem pessoas aí que não são tão grandes. Você pode chegar no Instagram e falar com um cara desse e virar amigo dele. Isso acontece. Então, Nossa, é incrível, velho. muito foda, muito foda. O Like a Boss aqui, eu tô vendo, tem, tipo, vários papos com empresas unicórnio aqui, tipo, 99. Não é brinquedo Pô, não, bicho. Essa porra não é brinquedo, muito não. surreal. Não E vou conhecia. falar, é bom para vocês olharem e se inspirarem também, porque o formato com o qual eles conduzem é muito prático. Então eles falam assim, como é que é a sua rotina? Qual que é o seu maior desafio? E o cara sempre fala, agenda. Gente, agenda. Aí você fala, caralho, não sou só eu, velho. Todos os empresários têm dificuldade com organizar a agenda. Então é muito do caralho. Ferramenta que você usa, o que você costuma fazer, é uma coisa legal para vocês adicionarem no de vocês também. Com certeza, nossa. Essa sessão mais prática. Super referência. Eu vou zerar isso aqui, que eu não conhecia. Animal. Bem, vou fechar então aqui. Vou ficar até pequeno depois disso aqui, com a minha indicaçãozinha, meu livrinho aqui, né? Caramba! Tinha que ter passado para mim, Gui. Pô, deixar aí e fechava com o Gobi. Cara, eu vou indicar então, galera, dessa vez vai ser um livro, é do Grant Cardone, foi a indicação de um amigo meu, Cauê, que é o 10X. Eu achei esse livro aqui muito massa, Famoso, ele hein? tem um teor até meio motivacional, mas eu gostei muito da forma que ele aborda, porque é embasada. E ele traz muito esse critério de você sempre pensar em 10x para sua vida, para você às vezes ter resultado de 1x, porque a vida é complicada. E às vezes quando você coloca uma meta tímida, uma execução tímida, tem uma ambição tímida, 1x, 2x, cara, tem tantas reviravoltas que acontecem na nossa rotina, na nossa vida, enfim, são tantas variáveis envolvidas que está fora do nosso controle, que se você não tiver com uma meta muito alta, lógico, tem N coisas que ele trata aqui, não é para você ser um maluco, insano também, mas você ser mais agressivo, né, com esse teor 10x que ele passa, aumenta exponencialmente a sua probabilidade de conquistar aquilo. Né? É meio que aquela teoria de tipo, se você está treinando por uma corrida de 1 km, você tem que correr 5 km, você tem que treinar por uma de 5 km, não de 1 km. Tipo, não tem como, você sempre tem que estar 10x para aumentar as suas chances de ter aquele resultado. Então, essa fica como minha indicação. Grant Cardone, 10x, a regra que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso. E é isso aí. Vai lá, Gui. Posso oferecer Claro. um presente pra galera? Tem algum momento aí para fazer isso? Essa é a hora. Manda bala. Essa é a hora. Justamente. Essa é a hora. Não tenho prática com isso, eu sou um cara muito de bastidor, tá? Geralmente a gente só faz consultorias e mentorias quando é muito pontual, quando a gente é convidado, ou calls específicos em grupos de mastermind, mas eu queria oferecer uma aula que eu gravei, que na verdade é um curso, né? Foi uma aula de 4 horas seguidas, você pode assistir do jeito que você quiser, sobre como você estrutura toda a parte de... É o como, tá? Sou um cara muito de como. É como eu faço para estruturar todas as automações do seu lançamento, e isso fazendo um case de lançamento de múltiplos 7 dígitos, a gente pegou e dissecou ele e falou, cara, se você quiser planejar seu lançamento, é isso que você vai ter que fazer nessa etapa do PPL, são essas automações, CPL, essas automações, vendas, essas automações, tem que criar essas tags, essas custom fields, é assim que você organiza o seu ambiente de lançamento, quando a gente fala de CRM e automações. E dá uma pincelada sobre estratégia também, mas o foco era bem CRM e automações. Então, tem um curso, não vou nem falar que é uma aula, é um curso de 4 horas, extremamente prático para você falar assim, cara, como que eu faço para melhorar as automações do meu lançamento, ou como que eu faço para conceber? E aí você me pede. É só lá no Instagram, @FelipeGGV, G de gado, V de vaca.
E me pede lá. Não sei quando é que vai sair esse episódio, se vai ter algum funil, alguma coisa, provavelmente não. Porque eu sou um cara de bastidor e tem muito trabalho para fazer. Mas se você me pedir lá, eu gentilmente cedo essa aula para você, esse curso aí. E é avançado, tá? É intermediário para avançado, não. Aí sim, fica aí, galera. Presentão aí do Teste AZ. A gente vai começar a cobrar em breve aí, então fique esperto. Tô brincando. Mas deveria, né? Com esses presentes aí, que às vezes tem. Valeu demais aí, Filipão, por disponibilizar aí para nossa audiência esse conteúdo tão foda. Maravilha. Cara, a gente está chegando aí na parte mais triste, infelizmente, do Teste AZ, que é quando a gente fecha o carrinho, né? Tá encerrando aqui mais um episódio cheio de conteúdo, cheio de insight, cheio de história, de experiência, com o nosso grande Gobi. Gobi, eu queria te pedir duas coisas agora aqui para... antes de te pedir, se você estiver aí no Spotify, no YouTube, etc. Se estiver no YouTube, comenta aí, deixa um like, se inscreve aí no nosso canal também. Mas se você estiver em algum outro lugar, tira uma foto, tira um print, alguma coisa, e marca a gente lá no Instagram, @testeazpodcast. Tá? E marca a gente, marca o Gobi também, e já era, a gente vai ficar lá de olho. E aí eu queria te pedir, então, duas coisas, Gobi. A primeira delas é, se você tiver mais algum meio de comunicação aí no Instagram que você já passou, para passar aí para a galera, né? Como que a galera te encontra, ou se é só tudo pelo Instagram mesmo. E uma palavra final, assim, o que você quer deixar de recado final para todo mundo que está ouvindo a gente? Beleza. Acho que o Instagram é só esse mesmo, @Felipe, FELIPEGGV, gado, vaca. E não vou passar no WhatsApp, não, né? Acho que não, senão pode dar problema. Aí é você que manda. Não. E cara, um último recado é pra gente ter, cara, menos frescura na hora de trabalhar, especialmente quando a gente está começando, menos frescura na hora de trabalhar, botar a mão na massa mesmo, virar à noite, trabalhar 14 horas por dia, se você quiser construir alguma coisa de valor, né? Porque nunca vi ninguém construir algo relevante em 8 horas por dia, não dá. Falando de empreendedorismo e essas coisas, pelo menos não no início, não tem como. E ter um pouco mais de paciência. Isso vale para mim também. Como a gente vive nessa loucura, né, de lançamento para cá, lançamento para lá, e você olha para o lado, olha para o outro, e você vê o seu amigo fazendo, vai ver um cara fazendo 50, outro fazendo 100 milhões no lançamento, você fala, caraca, tô lerdo, mas na verdade não. Às vezes não, às vezes você tá muito bem, entendeu? Então tem que entender a sua realidade e ter um pouco mais de paciência. Eu também preciso disso, e acho que tem uma galera do mercado que precisa, né? Para não dizer todo mundo. Então acho que é isso, paciência. E aí escuta aí as histórias de empreendedor, podcast, né? Vai absorvendo as dicas aí e nunca para de executar. Né? Menos planejamento é importante, mas eu colocaria a execução até um pouco acima. Acho que tem as fases, né? Onde planejar é mais importante. Mas eu diria que, sei lá, se você fosse dividir um ano aí, pegar um ano como base, 30% ou 20% você planeja, o resto é bundinha na cadeira mesmo. Execução. Não tem mistério não. Sensacional. Gobi, brigadão aí mais uma vez pela participação, pelo tempo aí, pela entrega toda de conteúdo. Valeu também, Bruno e Rodolfão aí, mais uma vez. Mais um episódio aí para conta do Teste AZ. E é isso aí, galera. Até a próxima. Um abraço. Valeu.